Paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra aqui a respeito do medo. O medo, ele serve na nossa vida para colocar-nos em nossas vidas limitações, colocar na nossa vida bloqueios e barreiras sobre a nossa vida. Em algumas situações, ele nos serve como um apoio, mas em muitas situações, como uma barreira que nos impede o crescimento, tanto físico quanto espiritual, dentro da presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Então a palavra que nos ensina que nós não podemos nos acovardar diante das situações a qual nós vamos enfrentar em nossas vidas. Porque nós vamos sim passar por momentos de tribulações, nós vamos passar por momentos de dificuldades, ao qual nós vamos nos deparar com gigantes na nossa vida, assim como Davi, ele se deparou ali com o gigante Davi, o gigante Golias diante da sua vida, e ele não colocou aquela situação como uma situação de derrota sobre a sua vida. E sim, ele colocou aquela situação diante do gigante como uma oportunidade na sua vida para que ele viesse viver o melhor de Deus para a sua vida. Então nós não podemos deixar que o medo venha colocar limitações, impedindo o nosso crescimento, principalmente espiritual, na nossa vida diante da presença do Senhor. Porque o medo, ele nos limita a crescer, o medo, ele nos limita a fazer coisas ao qual Deus quer que nós venhamos fazer, e nós ficamos ali paralisados, onde Deus, ele coloca talentos sobre as nossas vidas para que nós venhamos dar frutos diante da tua presença. Então nós temos que tomar muito cuidado e não deixar com que o medo venha limitar a nossa vida. Quando Josué se coloca ali diante da presença do Senhor, logo após Moisés deixar ali diante de Moisés, diante de Josué, a responsabilidade de estar dando continuidade naquilo que Deus tinha designado para o povo, colocando Moisés como aquele que estaria guiando o povo. E Deus diz para Josué, em Josué capítulo 1, no verso 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Deus, ele quer que nós não venhamos a se acovardar diante das situações ao qual com certeza nós iremos enfrentar. E prosseguindo, Deus diz para Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus irá contigo por onde quer que andares. Não podemos deixar que o medo venha limitar nossas vidas, para que assim venha nos impedir de crescermos espiritualmente. Nós temos que estar dando um passo diante da presença do Senhor, porque quando Moisés estava ali à frente daquele povo, coordenando eles e direcionando através da presença de Deus, o povo se viu diante do seu adversário e diante do mar ali, uma barreira a qual havia diante daquela situação. Deus pediu para o povo que marchasse. Então, diante da situação a qual nós enfrentamos de dificuldade, Deus, ele pede para que a gente continue, para que a gente não retroceda, para que a gente continue marchando diante da presença do Senhor, porque Deus, ele não tem prazer naquele que se acovarda. E a própria palavra nos ensina em Apocalipse 21, no verso 8, que aqueles que temem, aqueles que são medrosos, não herdará o reino dos céus. Então nós não podemos se acovardar diante das situações de dificuldade ao qual nós vamos viver e enfrentar em nossas vidas. Nós temos que continuar prosseguindo, porque aquele que perseverar herdará o reino dos céus. Porque a própria palavra diz em Tiago capítulo 1, no verso 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Deus tem algo glorioso para nós.
Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida, mas nós temos que perseverar, nós temos que estar ali em todo o tempo, vigiando e orando, para que assim, quando Deus vier nos buscar, nós venhamos partir para a glória do Senhor. E assim como diz a palavra, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Persevere, não deixe que o medo venha impedir o teu crescimento, não somente na vida física e não somente na vida espiritual. Que o medo não venha te impedir de crescer em todas as áreas na sua vida, porque a palavra nos afirma que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Coloque essa palavra no seu coração. A própria palavra diz, não te mandei eu, quem nos manda prosseguir é um Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Tudo e todas as coisas é criada pelas mãos do Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso Deus que te manda e te diz, prossiga, não retroceda, porque lá na frente o caminho é lindo, o caminho é maravilhoso, o que eu tenho preparado é grande, é maravilhoso demais. Então não retroceda, continue marchando na presença do Senhor, não deixe que o medo venha impedir o teu crescimento na presença do Senhor. Prossiga, porque Deus tem o chamado, o nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus que promete e cumpre aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Mas muitas vezes o medo tem feito com nós impedir de crescermos espiritualmente. Amém? Que receba essa palavra, coloque no seu coração. O apóstolo Pedro, quando ele teve medo, ele afundou, porque ele olhou ali a força do vento, a força da tempestade, e ele deixou de olhar para Cristo. Então, quando nós colocamos o medo à frente da situação, nós deixamos de olhar para Cristo. Então, não deixe o medo impedir de que você continue caminhando na presença de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.